Olá, tudo bem? Me chamo Carolina Ramos e hoje apresentarei aos senhores o meu projeto de pesquisa, que tem por nome Convivência Familiar enquanto Cumprimento de Sentença, os aspectos polêmicos da disciplina processual. Esse projeto, por sua vez, foi desenvolvido ao lado de minha orientadora, professora Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos, pelo curso de Direito do campus de Curitiba da instituição e foi financiado pela própria PUC e pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. O meu projeto de pesquisa, por sua vez, ele tem como plano de fundo essa imagem, que por sua vez retrata o que quis trazer com esse projeto, que é o abandono afetivo, em que crianças e adolescentes muitas vezes se veem abandonados pelos seus genitores, que procuram não conviver com eles, e daí que entra o cumprimento de sentença para garantir a efetiva convivência familiar. E muitas vezes essa convivência familiar forçada acaba gerando mais traumas do que um próprio abandono afetivo. E a minha pesquisa versa exatamente sobre isso, sobre o questionamento entre a convivência familiar ser algo vantajoso, se sendo forçada, ou se seria, porventura, às vezes, menos prejudicial deixar ser esse abandono afetivo em prol de menos traumas e do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. E a imagem que mostrei anteriormente aos senhores falaria exatamente isso, dos traumas que, seja a convivência familiar forçada, seja o abandono afetivo, geram nessa criança e nesse adolescente, que sempre se vê sozinho. Por sua vez, os objetivos é justamente esse grande questionamento. Você impor um convívio familiar por meio do cumprimento de sentença previsto no Código de Processo Civil, ou você postergar esse abandono e, eventualmente, como os tribunais já têm concedidos, reverter isso numa indenização pecuniária por danos afetivos. O que é menos prejudicial à criança e ao adolescente? Será que tem como isso ser analisado e ter um cotejo analítico teórico? Ou seria só uma questão muito prática e muito específica ao caso concreto? Então, para materiais e métodos, a minha pesquisa foi uma análise teórica e bibliográfica dos autores que estão ali mencionados. Além disso, a minha pesquisa se baseou em 2 julgados do Superior Tribunal de Justiça, que, por sua vez, justamente concederam, deram provimentos aos recursos especiais no sentido de dar indenização, de ter direito à indenização pecuniária àquelas crianças e adolescentes que sofreram com o abandono afetivo. De resultados, há uma divergência doutrinária entre a utilização da multa enquanto garantia do convívio do progenitor com o incapaz. Alguns autores concordam com a vertente de é possível sim você ter a multa para efetivar, e outros dizem que um convívio decorrente de multa é muito mais prejudicial para a criança do que simplesmente o estado de deixar ser do abandono. E os males sofridos pelas crianças, submetida a esse convívio parental resultante dessa multa combinatória e também do abandono afetivo, são gigantescos. Não importa qual dos dois, os resultados apontaram que ambos os danos são gigantescos e geram traumas tremendos. E deste modo, os tribunais, conforme foi observado na pesquisa, já têm arbitrado essa indenização pecuniária por conta dos danos afetivos decorrentes desse abandono afetivo. Além disso, outra questão que foi analisada e que resultou dessa pesquisa é a aplicação da psicologia do testemunho. Ou seja, por meio de você ter uma escuta ativa daquela criança e daquele adolescente, tem-se que é possível você conseguir uma aplicação concreta do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tutelado pelo ECA. Nesse sentido, o projeto concluiu sobre os seguintes aspectos. Ambos os danos, seja da convivência forçada do menor, daquela criança e daquele adolescente para com seu pai e sua mãe, ou o abandono afetivo, ambos os casos geram muitos traumas às crianças que, obviamente, necessitariam de um acompanhamento psicológico adequado. Porém, com a psicologia do testemunho, e em especial a entrevista passo a passo, é possível você conseguir compreender a vontade da criança e do adolescente e aplicar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente no sentido de você extrair daquele caso concreto e específico o que seria menos dispendioso a essa criança e a esse adolescente, no sentido de impor um regime de convivência ou deixar ser aquele abandono. E com isso, concluo meu trabalho fazendo a seguinte análise. É necessário que os tribunais e o Poder Judiciário se atenham a casos muito concretos dentro desses processos que envolvam o interesse da criança e do adolescente, até por meio da interdisciplinaridade, conforme a psicologia do testemunho nos aponta, no sentido de que cada caso deve ser analisado na sua concretude, para que aquele menor, aquela criança e aquele adolescente consigam ter o seu melhor interesse preservado, e toda a sua questão mental, a sua mentalidade, a sua psique preservada. E com isso eu concluo meu trabalho e muito obrigada pela sua atenção.